Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa IBD Online. Eu sou o professor Givanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Nós estamos estudando nesse trimestre uma série de lições sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Já estudamos a primeira lição, que tratou do tema A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Se você ainda não assistiu, está aqui no canal da Igreja, você pode acompanhar. E agora nós vamos estudar a lição de número 2. Um trimestre são 13 lições, então é uma sequência longa. Os temas são todos contemporâneos, da área da apologética cristã e temas impactantes. Hoje, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A doutrina bíblica do pecado, do ponto de vista teológico, se chama amartiologia. Amarte, escrita com H, hamartiologia, né? Porque hamartano é o verbo pecar, hamartano, escrito com H, hamartano. E hamartia é pecado. Então, amartiologia é a doutrina ou estudo do pecado. E hoje nós vamos estudar ela dentro de uma perspectiva da contemporaneidade, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Como você vê a nossa ilustração, já é um alvo aí não acertado, né? Em que a pessoa tentou acertar e errou. Essa é a proposta da palavra pecado, errar o alvo, não acertar, ok? Então vamos para a nossa lição, que ela tem muito que nos oferecer, uma lição muito rica, cheia de detalhes e com aprofundamentos históricos e teológicos, você irá perceber, mas tem muito que nos acrescentar aos nossos alunos, ao nosso ministério, à nossa vida. Então, os 3 objetivos da lição que estão conectados aos 3 capítulos da lição. Primeiro, expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Como ficou a natureza humana depois da queda, que a palavra pecado se chama de queda. A doutrina do pecado é a doutrina da queda também. Segundo, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Quer dizer, depois da doutrina bíblica do pecado surgiram outras vertentes, outras escolas de interpretação, oferecendo novas formas de abordagens, de leituras do pecado. Quem são e como são? Então veremos nesta lição, ainda que a lição não vai comportar todas, mas aquelas que estão mais próximas, mais pertinentes, serão analisadas de forma panorâmica. Terceiro, mostrar as consequências da normalização do pecado. Quando se normaliza o pecado, quais são as consequências? Dostoiévski, pensador russo, disse que quando se elimina Deus, todas as coisas se tornam possíveis. E quando se elimina o pecado? Como é que fica a moral, a ética, os princípios, os valores? Se alguém disser o pecado não existe, é apenas uma ideologia. O pecado é apenas uma ideologia abstrata. O pecado é uma ideia humana, não faz sentido, né? E buscar novas formas de ler, perceber e entender o pecado. Como é que fica a questão da moral, da vida, em relação àquilo que conhecemos como pecado? Então a lição, ela se propõe a nos mostrar um pouco disto. Primeiro, o nosso textuário. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, ou seja, diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. O que o apóstolo Paulo está dizendo nessa carta aos Romanos, capítulo 3, ele começou no capítulo 1 da carta aos Romanos, mostrando que a partir do capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. O grego aí são os gentios, os não judeus. Porque nele, no evangelho, se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Ou seja, a justiça ela sai da fé e entra na fé, e do princípio ao fim o homem precisa viver pela fé. No versículo 18 do capítulo 1 de Romanos, Paulo diz: porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela mentira. Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer Deus por meio da sua criação, trocaram Deus pela criatura, a glória do Criador, a verdade pela mentira, e se entregaram a tamanha devassidão e podridão, de sorte que o capítulo 1 do versículo 18 a 32, Paulo faz uma descrição do estado pecaminoso do homem, depravado, principalmente os gentios. No capítulo 2 da carta, ele trata de forma específica a questão dos judeus que receberam a lei de Deus. A lei que foi escrita por Moisés. Você tem essa linda ilustração aí, que é de uma imagem esculpida de Moisés segurando os 10 mandamentos, o pergaminho. E Deus entregou a lei para quê? Para salvar o homem? Para justificar o homem? Não. A Bíblia diz que de Adão até Moisés, em Romanos 5, a morte reinou. Ou seja, a morte começou a reinar e dominar a todos, que não havia lei para frear o pecado, para mostrar o que é o pecado, para denunciar o pecado. Então, com Moisés veio a lei, a denúncia do pecado. Quando a lei diz assim, não matarás, ela está dizendo que matar é pecado, que matar é errado. Não adulterarás, está dizendo que adultério é pecado, que adultério é errado, que não está de acordo com a vontade de Deus. Então a lei ela veio para denunciar o pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. A pessoa não sabia o que era cobiça. Aí a lei disse, não cobiçarás. Então antes ele cobiçava, se entregava ao prazer da cobiça e não estava nem aí, tá? Não tinha nada que o impedisse, onde não há lei, não há pecado. Mas a lei chegou e disse, não cobiçarás. Adão estava muito bem no jardim, no seu estado de inocência, não tinha nenhuma consciência do bem e do mal, apenas do bem, até o dia que Deus disse assim, de toda árvore do jardim comerás livremente, ou seja, eu vou te entregar 99,9% de todo o jardim para a tua subsistência, para a tua sobrevivência. Porém, da árvore que está no meio do jardim, da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Deus não só anunciou qual a árvore, como estabeleceu uma ordem, dela não comerás. Ou seja, onde há uma ordem, há um mandamento. O mandamento é lei. Então a lei aí, ela é expressa nesse mandamento, dela não comerás. E se é lei, quem infligir a lei será punido, que no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Haverá uma consequência. Adão nem conhecia a consequência, não conhecia o mal, não conhecia o pecado. No entanto, ele decidiu deliberadamente, livremente, que ele foi criado livre e perfeito. Não foi criado para pecar, ele foi criado sujeito a pecar. E nem foi criado com pecado. Nem foi criado com pecado, nem foi criado sujeito para pecar, mas sujeito a pecar, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e Deus é livre, Deus tem liberdade para fazer o que quiser, e Ele colocou a sua imagem no ser humano, Ele deu liberdade, livre-arbítrio, e o homem pecou, e o resultado, Deus teve que mandar a lei, e a lei veio para dizer o que é pecado e o que não é. Então, pela lei vem o conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo diz, no capítulo 5 de Romanos, veja só, versículo 20, 5 e 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa do pecado. Quer dizer, a lei veio para tornar claro o que é pecado. Tá certo? A lei, ela veio para revelar o pecado.
No capítulo 7 da carta aos Romanos, ele diz assim, capítulo 7 da carta aos Romanos, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei, ela torna claro que é o pecado. Ela denuncia o pecado. Então, a função da lei é revelar que o pecado está na natureza humana, é mostrar que o pecado traz condenação, mas a lei não veio para salvar, nem para justificar. Então, pelas obras da lei, as exigências que a lei diz, faça isso, faça aquilo, ninguém será justificado diante de Deus. A lei tinha um propósito final, conduzir o homem até Cristo. O apóstolo Paulo faz uma alegoria na carta aos Gálatas, capítulo 4, dizendo assim, no capítulo 4 da carta aos Gálatas, capítulo 4, olha só aqui o que diz o texto sagrado. Capítulo 4 da carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo, ele mostra que capítulo 3. Ele diz assim, versículo 24, 3 e 24 da carta aos Gálatas. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio aqui é condutor, é o pai da Gogos. Pai dias, criança, e Gogo de Ageim, conduzir, o que conduz a criança. Então, o ser humano que está sendo conduzido pela lei é uma criança que é levada por um escravo. É um pai da Gogos. E aí vem a palavra pedagogo. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, a função da lei é apontar Cristo. Então, tudo que está na lei, o que era exigido dos sacrifícios, tudo apontava para a pessoa de Cristo Jesus e conduzia o homem até Cristo. Então, Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, diz assim, versículo 4, porque o fim da lei, ou seja, o propósito, o objetivo, a consumação da lei, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então é pela fé que é justificado e não pelas obras da lei. Verdade prática, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, ou seja, ele se tornou universal. E é que chama de depravação total, pecado universal, pecado total. Não tem como alguém vir a esse mundo sem pecado, depois de Adão. Então ele arruinou toda a humanidade. E isso é herdado congenitamente. O pecado ele já vem de forma congênita. Um bebê peca? Não, mas ele já nasce com a natureza pecaminosa. Ele começa a manifestar sua natureza pecaminosa quando ele começa a querer sobreviver. Então tem as birras, os desgostos, a revolta, a raiva do bebê, é possível perceber. E todas as áreas, porque ele já vem com a natureza. De sorte que alguém já disse, não precisa ensinar as crianças a fazerem as coisas erradas. Só precisa ensinar a fazer as coisas certas, porque as erradas elas fazem por natureza. Que as crianças buscam tudo que é contrário, que não pode, que é proibido, fazem por natureza. Alguém pode dizer, mas é inocência. Não, a Bíblia diz que desde a infância a criança já revela no coração a maldade. O livro do Gênesis já nos mostra, depois do dilúvio, veja só, depois do dilúvio,
capítulo 8, Deus diz a Noé, versículo 21, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, desde cedo, essa palavra mocidade, às vezes, ela diz desde a infância, outra tradução. O homem já é mau por natureza, porque o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. E ele não só pode, como ele é o único que pode. Fora dele não há salvação. Introdução. A queda no Éden, ela transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Quer dizer, se a obra de Cristo não transformar, não existe solução para esse ser humano. Se ele não for regenerado, não tem solução para esse ser humano. Ele depende da obra de Cristo. Então, como o apóstolo Paulo diz aqui em Tito, capítulo 3, conforme está citado aí no texto, você pode acompanhar conosco, 3. Veja como isso é sério. 3, 5 e 6. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quer dizer, essa regeneração é toda do Senhor. É uma ação direta de Deus sobre o homem, sobre a humanidade. Aqueles que creem, né? Quando escuta o Evangelho, ouve, crê, invoca e pode ser salvo. Não obstante, por influência de teologias modernas do século XX, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. A doutrina do pecado, que é ensinado desde que o cristianismo está no mundo, ela entende que o homem pecou e o judaísmo também, vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Já tem muita gente relativizando e tratando como se o pecado não existisse. Nesta lição vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã, quer dizer, para a doutrina correta. O ensino bíblico da natureza do pecado. O que é que o ensino bíblico verdadeiro pode nos propor? Primeiro, a definição de pecado. A palavra pecado vem do hebraico hatá. Hatá, você está lendo aí chatá, mas é hatá, tá certo? Esse CH tem um som aspirado de hatá. Assim como esse H da parte de baixo, hamartia, que é o grego, hebraico hatá, e hamartia no grego, que significa errar o alvo. Deus disse a Caim, em Gênesis 4:7, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo, é como uma fera, ou seja, não se deixe dominar por ele, mas não deu outra. E a voz de Deus está vindo a Caim, que significa que o evangelho está indo a Caim, que a iluminação está indo a Caim. A oportunidade da graça está sendo revelada a Caim, porque Deus está falando com ele. É diferente de um ímpio que não sabe quem é Deus. E ali Deus está se comunicando diretamente com ele. E a voz de Deus é vida. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Então é Deus que está falando com Caim. Então ele está tendo a oportunidade de fazer resistência ao pecado, mas ele prefere pecar.
Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida, né? Então, ratá e hamartia são duas palavras que significam errar o alvo, que possui conotação de erro moral. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, 13 e 14, nos mostra o estado de depravação que os homens se entregaram. E ele dá exemplos do juízo de Deus sobre a depravação moral dos homens de Sodoma e Gomorra. Assim, a Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus. Esse é um dos conceitos mais elevados, 1 João 3 e 4, que o pecado é transgressão da lei de Deus. Ou seja, Deus disse, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas desta não comerás. Quer dizer, Adão transgrediu a lei de Deus. E assim, sequencialmente, toda a descendência de Adão vem quebrando, transgredindo a lei de Deus. Aquilo que Deus proíbe, que Deus não quer que façamos, é o que fazemos, contrariando a sua vontade. Então, é por isso que Jesus vem, para nos redimir, nos resgatar e nos colocar de volta na presença de Deus, não mais como transgressores, mas como filhos de Deus. Então a palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Já pensou? Você tem um alvo para acertar, acerta outro. E é justamente o que não era proposto. A desobediência contra Deus e a sua palavra é pior do que pecado de feitiçaria, desobediência. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo pecar contra o próximo. 1 de João 1, 6 e 7. Se nós odiamos o nosso irmão, estamos mentindo quando falamos que estamos na luz. Agora, quando estamos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, o pecado é contra o próximo, é contra Deus, contra a sua lei, é contra o próximo. E por se omitir de fazer o bem, também pecamos, porque temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos. Nisto, cometemos pecado de omissão. Portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Quer dizer, o homem erra o alvo, o homem transgride a lei de Deus e ele não tem como sair dessa masmorra que está aprisionado, desse fosso profundo de lama onde está entulhado. Somente o novo nascimento para lhe dar novas vestes, nova vida e uma regeneração, para que ele possa fazer aquilo que glorifica a Deus. A universalidade do pecado. O pecado é universal. Ele não é apenas local, não se limita apenas à subjetividade de Adão, mas ele é de cada ser humano e de todos os humanos, o pecado. Então, o ser humano ele foi criado perfeito, conforme Eclesiastes 7:29. Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Quer dizer, o homem estava no estado de perfeição. Ele não foi feito para pecar, mas foi sujeito a pecar. E esse homem caiu em transgressão. O pecado, ele moveu com o ser humano. O homem foi criado dotado de livre arbítrio, conforme você vê aqui, olha. Perfeito, criado de livre arbítrio. O livre arbítrio é a capacidade de tomar decisões deliberadamente, sem nenhuma influência externa. Veja que a Bíblia diz, na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, veja esse texto como é sério. Isso aqui, e é até bom, porque pode ser que alguém esteja confundindo isso, dizendo que o pecado entrou no mundo pela mulher. Não, de forma alguma. Capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 14. Adão não foi iludido, ou seja, enganado. Ele agiu deliberadamente, voluntariamente, livremente, contra a vontade de Deus. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Quer dizer, quem foi enganada foi a mulher, o homem não. Ele agiu contra a vontade de Deus, porque
foi apresentada a ele, ele podia resistir, não havia nenhum engodo, não havia serpente sobre ele. A serpente seduziu a mulher, mas não seduziu o homem. E nem a mulher seduziu o homem, ela simplesmente mostrou, e ele deliberadamente agiu contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz assim, versículo 3, segunda carta aos Coríntios 11, 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, a serpente enganou a Eva, nunca Adão. E a Bíblia vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, não diz que é por uma mulher. Então, tentar acusar a mulher, que ela é a responsável pelo pecado, já é um pecado grave contra a mulher. Pois a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, não foi pela mulher. Adão não foi enganado, quem foi enganado foi a mulher. Ele agiu voluntariamente contra, e quando Deus lhe deu oportunidade para ser restaurado, diz, que fizeste? Ele disse, a mulher que me deste, ao invés de assumir a sua culpa, o seu erro, ele transferiu para a mulher, criou um álibi, e isso trouxe punição para ele severa. E até hoje sofremos por conta disso, porque Adão não assumiu, não confessou a sua culpa, mas transferiu para a mulher na hora que foi lhe dada a oportunidade no tribunal de Deus de ser um réu confesso e ser restaurado naquele dia. Ele se negou. Então Adão não foi enganado. Então, ele foi dotado de livre-arbítrio, mas a queda, o pecado, fez com que ele perdesse o livre-arbítrio. Ele se tornou escravo do pecado. A primeira consequência do pecado é a morte. Primeiro, Adão morreu moralmente. Ele sentiu vergonha de Eva. Ambos estavam nus e não tinham vergonha. Ficou com medo de Eva. Segundo, ele morreu espiritualmente. Ele teve medo de Deus e se escondeu. E terceiro, ele morreu fisicamente. Deus disse, tu és pó e ao pó tornarás. Então, a consequência do pecado é a morte. Então, o homem ele perdeu agora a capacidade de buscar a Deus de forma perfeita, porque ele não assumiu a culpa, foi lançado fora do jardim, e Deus é quem vai atrás do homem, porque o homem não vem em busca de Deus. Ele não tem mais essa condição, ele perdeu o seu livre-arbítrio, o ser humano. Com a queda, ele ficou sem livre-arbítrio. Essa lição ela veio para esclarecer o Brasil, se atentarem e considerarem o que está sendo ensinado aqui, nesta lição, é uma doutrina que faz parte da nossa doutrina clássica, que está na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, que o homem não é dotado de livre-arbítrio. Ele tem um livre-arbítrio restaurado só quando ele nasce de novo. Mas ele perdeu com a queda. E por isso que ele não pode buscar a Deus. Essa capacidade de tomar decisões não é considerada o verdadeiro livre-arbítrio. E essa é uma doutrina que foi defendida por Jacó Armínio e faz parte da nossa declaração de fé e está na nossa lição. Então o homem era dotado de livre-arbítrio, mas agora não, ele é escravo, porque a sua natureza passou a ser habitada. E o pecado, por não ser uma pessoa, mas é uma força parasitiva, porque é um parasita que vai, se aloja e habita na própria natureza, né? Então, e domina ela até que a morte o separe, né? Desse pecado. Então, o pecado é transmitido a todos os homens, porque um pecou e logo todos pecaram. Ele abriu a porta do pecado, Adão. Ele abriu a porta do pecado. Ele que foi criado no estado de inocência, sem pecado e perfeito e dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, conforme Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado, e pelo pecado
a morte que veio a todos os homens. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. No primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 46, Salomão diz: que homem há que não peque? Então, que homem há que não peque? Jesus, quando trouxeram a mulher adúltera e colocaram na sua presença, disse: mestre, na lei de Moisés diz que a mulher que for pega em adultério deve ser apedrejada. E esta é a situação dessa mulher. O que o Senhor diz? Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos são pecadores. A consciência foi despertada e eles saíram envergonhados, humilhados diante da revelação de Jesus. Então o pecado, ele levou o homem à escravidão e à condenação. Esse pecado que é inerente à natureza humana, ele levou à escravidão e condenação, porque não há um homem que não peque e o pecado traz consequências desastrosas. Somente Cristo pode regenerar o pecador, arrancá-lo dessa força maligna que é o pecado. O que era prazer se tornou em dor, em sofrimento. A partir do nascimento, a pessoa já nasce em pecado. O livro dos Salmos diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Algumas pessoas estão dizendo, por conta de uma pregação desajustada que foi feita aí num lugar famoso, por um pregador famoso, que se dizia judeu, que quando está escrito no Salmo, em pecado me concebeu a minha mãe, é que Davi era filho de um adultério de Jessé com uma moabita. Olha que acusação estranha e inapropriada, e dando outro sentido ao texto, arrancando, não há nenhum texto na Bíblia que comprove isso, que leve a esse entendimento. Então se cria história para explicar um texto a partir da cabeça da pessoa. Tenhamos cuidado, porque em pecado me concebeu a minha mãe diz respeito a toda a humanidade, a qualquer pessoa que venha a esse mundo, ele já vem em pecado. Quem lhe gera é pecador e quem é gerado também é pecador. Somente Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, gerado numa pecadura, mas ele sem pecados. A corrupção total. O que significa isso? Chama de depravação total ou corrupção total. Veja a queda do ser humano, ele caindo, né? Descendo todo estraçalhado. O homem está atolado na lama por completo. Não tem como sair. Ele está no estado de total depravação. A corrupção mental, moral e espiritual. O apóstolo Paulo nos mostra que, aqui em Romanos capítulo 3, que o ser humano foi atingido de tal maneira que não existe nada nele que não tenha sido tocado. Veja só, capítulo 3, versículo 10 em diante. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Primeiro, nenhum é justo. Não há quem entenda, nem há quem busque a Deus. Não tem nenhum que entenda mais a Deus, nem que o busque. Não há. Todos se extraviaram, todos, sem exceção. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Versículo 18. Logo, todos, sem exceção, judeus e gentios, estão no estado de atolamento total na lama do pecado. E se tornaram agora suscetíveis, com a inclinação para o erro, o ser humano, a sua natureza agora está inclinada para o erro, para o pecado, de sorte que ninguém consegue mais fazer o que é certo. O apóstolo Paulo diz em 5,19 de Romanos:
Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Veja que é um estado difícil. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Salmo 51:5, que eu citei há pouco tempo. Assim, a partir da queda, todos nascem em pecado, portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo. O ser humano ele aprende muitas coisas por meio da imitação. A teoria da imitação, defendida desde Platão, mas uma criança vê alguém fazer, imita outra criança, imita o mais velho, então por imitação a gente vai aprendendo as coisas. Mas o pecado não era imitação. O pecado ele pode ser potencializado por imitação. O pecado ele é inerente, ele é passado, ele é inerente à natureza humana e ele é repassado. Conforme Paulo diz em Romanos capítulo 7, a carta aos Romanos é uma das mais completas para tratar desse tema do pecado. Romanos capítulo 7, ele diz aqui, se a gente ler 7, deixa-me pegar aqui esse texto para ler. Romanos 7, 14 a 24, Paulo diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, então a lei de Deus está certa, eu que estou errado, né? Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, nenhum bem habita na carne. A natureza está totalmente depravada, caída, destruída. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuar. Como diz Jacó Arminio, está falido. Então, todas as áreas do ser humano foi corrompida, está impossibilitado de buscar a regeneração, e o Espírito Santo é quem convence do erro. Agora, a única saída para ele sair dessa escravidão é o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo para arrancá-lo dessa corrupção. E é por isso que Paulo vai dar um grito: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo da morte? E o mesmo apóstolo responde no capítulo 8, diz assim, versículos 1 e 2: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito veio, por conta que tinha lá a lei do pecado dominando a natureza, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. Fomos libertos pelo Espírito Santo. Então o Senhor vem, o Espírito Santo convence do pecado, do erro, da justiça e restaura o livre-arbítrio para que a pessoa possa vir para a luz. A graça é quem capacita a crer, pois Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então ele que capacita a fazer isso. Nos dá essa condição extraordinária de responder ao seu chamado e não depende do esforço humano essa regeneração, é uma ação de Deus, porque ele mandou o Evangelho, mandou o Espírito Santo nos convencer e nos deu a graça para responder. Isso na doutrina do arminianismo se chama graça preveniente ou graça antecedente. É a graça capacitadora que vem até o ser humano. Por isso, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E a fé é ativada quando a pessoa crê na palavra. Nem a fé para salvar se o homem tem. Não existe fé no coração do homem que o salve, não tem bem nenhum. Então, o evangelho é pregado e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra.
Romanos 10 e 17. Então, a palavra gera fé no coração, o Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça, ilumina a sua mente para entender que ele está recebendo um chamado e uma oportunidade para sair da escuridão. E aí, essa resposta que ele vai dar de sim ou de não, é porque ele foi capacitado para responder. Não que ele tivesse ou tenha esta capacitação, mas ele foi capacitado para poder responder ao chamado divino. Essa é a verdadeira e pura doutrina arminiana, e não como alguns acham que todo ser humano tem livre-arbítrio e pode fazer qualquer escolha, principalmente para Deus. Não, isso é um equívoco, a Escritura não ensina isso. Paulo diz que em mim não habita bem nenhum, a minha carne sou escravo, e Jesus disse que mandou o Espírito para convencer do pecado, do juízo e da justiça. A palavra que veio tem que ser pregada para gerar fé no coração da pessoa, e é a palavra de Deus que faz isso. É a graça quem capacita, e assim acontece a regeneração para aqueles que dizem sim e são libertos. E aí Paulo diz em Romanos capítulo 6, olha só que coisa tremenda. A carta aos Romanos, ela de fato é de grande influência neste tema. Romanos, capítulo capítulo 8, versículos 7 e 8. Veja só. Romanos 8, 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Quer dizer, quem está na carne, na velha natureza, não consegue agradar a Deus. Toda a ação dele é contra Deus, é o contrário da vontade de Deus. Nem se submete à vontade de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem o pode estar, nem pode, não tem poder para isso. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, veja o contrário disso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, o Espírito, ele capacita a agradar a Deus. No capítulo 8, ainda, versículo 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, os da velha natureza, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. É um novo viver, um novo modus vivendi, um novo modus operandi que acontece na nossa vida. Teologias modernas. A teologia do pecado social. Olha só, o que acontece é que falar da teologia do pecado social é buscar compreender um fenômeno que aconteceu, que foi o Concílio do Vaticano II, que foi em 1962 a 65, foi começado por um papa, terminado por outro, que ele morreu no meio do trajeto, de 62 a 65. Nesse concílio, esse ajuntamento, essa assembleia do Papa com os bispos e cardeais, que aconteceu no Vaticano, teve o Concílio do Vaticano I e o Concílio do Vaticano II, dois concílios lá. E nesse concílio, do segundo concílio do Vaticano, havia uma decisão, era diante do grande desafio da modernidade, do avanço da tecnologia, da indústria, da vida moderna, como a igreja iria se comportar, porque ela vinha perdendo fiéis. Então, essa busca por atualizar a igreja, no segundo concílio do Vaticano, ele veio com a proposta modernizar a igreja, não nesse sentido que a entidade moderninho, mas contextualizar a igreja à modernidade, a sua fala, a sua forma de trabalhar. E nesse concílio, algumas decisões foram tomadas. Uma delas foi a descentralização do poder papal. Ou seja, o Papa, que como
na concepção católica é o vigário de Cristo, o representante de São Pedro, o sucessor, ele tinha o poder absoluto para tudo. Agora ele começa a entregar poderes locais, para que haja manifestações e sejam administradas do ponto de vista local. Então essa descentralização de poder era uma das questões, que tudo dependia. Outra questão do Concílio Vaticano foi a eliminação da condenação dos hereges. Se alguém fosse classificado como herege, com a falsa doutrina dentro da igreja, ele era condenado sob pena de morte. Ou era excomungado de imediato, o herege. Agora, no segundo Concílio do Vaticano, não existe mais condenação para os hereges. Já é uma abertura. Então, se surgir um herege dentro da igreja, ele vai sobreviver e levar à frente a sua heresia, porque não tem mais punição para ele. E há certa autonomia de alguns para defenderem novas formas de pensar. Isso é o segundo concílio do Vaticano II. E nesse segundo concílio, eles vão preservar ainda a doutrina, ou seja, que o Papa é o sucessor de Cristo, de São Pedro, vão preservar a doutrina da Bíblia. Outra questão importante aqui, a escritura precisa ser facilitada para o leigo. Então, até o segundo concílio do Vaticano, a missa era ministrada em latim. Agora ela se torna aberta e franqueada para que seja ministrada na língua vernácula, ou seja, de cada nação, de cada povo, e não mais no latim, aquela imposição da língua sagrada, o latim. Então, com essas novas aberturas que o Concílio do Vaticano II ofereceu, entre muitas coisas, decisões que foram tomadas nesse documento, que foi de 62 a 65, ela criou uma abertura, Então, quando chegou no ano de 1968, já tinha acontecido o CELAM I, que aconteceu logo após o Concílio do Vaticano, aconteceu o CELAM I, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano. E o CELAM, o Conselho dos Bispos Latino-Americanos, que se reuniu para decidir a situação da América Latina. E nesse segundo concílio, que acontece em Medellín, na Colômbia, em 68, o ano de 68 é um ano de muitas modificações no planeta, né? É o ano que haverá o manifesto na França da Revolução Sexual, será o ano que haverá a Revolução na Rússia, é um ano de grandes acontecimentos, esse ano de 68. O mundo está vivendo um estupim aí, por todos os lados. E na Colômbia, em Medellín, vai acontecer esse evento de 68. Existe um fato marcante que vai acontecer por volta do ano 62 ou 64, que um padre que deixou a batina e disse que iria se unir aos pobres e necessitados e só voltaria a ministrar a missa quando ele enxergasse o reino de Deus implantado naquela área. Ou seja, não suportava ver mais tanto sofrimento e se identificou com aquela causa. E esse padre era amigo justamente do Gustavo Gutiérrez, que é este aqui que você está vendo aqui em cima, Gustavo Gutiérrez, e que ele é um padre peruano, está vivo até hoje, está com 95 anos de idade, né? E isso foi marcante, porque esse seu amigo era uma inspiração, ele se tornou um mártir de uma causa. Ele foi morto por guerrilheiros da Colômbia, né? A sua vida deixou um marco mas ele tinha uma percepção voltada para os pobres, e ele queria trabalhar junto aos pobres. O Conselho Episcopal Latino-Americano se reúne e ali é proposto uma convocação da igreja para que olhasse para os pobres, já que
onde estava a maior concentração de cristãos da igreja era na América Latina. E como é que esses países foram cristianizados? O catolicismo evangelizou esses países, implantou a fé católica, e esses países estão vivendo a maior miséria da história, a maior pobreza. Então, nesse CELAM, esse Conselho Episcopal Latino-Americano de 68, eles começam a fazer a primeira denúncia do pecado social. É apenas a ideia que está em pauta, certo? A ideia não é a doutrina em si ainda. Mas aí, pela primeira vez, o próprio Gustavo Gutierrez participou, né? E ali foi proposta a ideia da igreja se voltar para atuar no campo da pobreza. Porque Gustavo Gutierrez, que se formou na Europa, estudou na Europa, se formou em teologia, conquistou seu doutorado. Quando voltou para o Peru, em Lima, que ele é de lá, ele foi trabalhar junto à favela, junto aos pobres. E ele percebeu que a teologia que ele aprendeu de arrazoadas e abstrações, pensamentos elevados e tradições e dogmas, ela não tinha conexão com a vida dos pobres, da favela, da necessidade das pessoas, e nem contribuía para uma libertação desse sofrimento, dessa dor que havia presente ali. Então, ele havia conhecido também outros pensadores, principalmente de origem protestante, porque quem vai influenciar essa teologia da libertação católica, o pensamento por trás, deve-se também a muitos pensadores protestantes liberais, como o pensamento de Dietrich Bonhoeffer, o pensamento de Karl Barth, que contribuiu para isso, o de Bonhoeffer, o Gustavo Jung Multmann, não é Gustavo, é Jung Multmann, da Teologia da Esperança, que é a primeira forma de teologia protestante da libertação, a Teologia da Esperança, que vai também influenciar Wolfgang Pannenberg, também da Alemanha, que também é defensor da Teologia da Esperança. Aí você vai ter Pedagogia da Esperança em Paulo Freire, que vai beber nessas fontes. E nisso o Gustavo Gutierrez, que acaba de se formar, vai atuar e não consegue. É quando ele começa a pensar de forma diferente daquilo que ele aprendeu, daquilo que compreendeu. E os documentos do CELAM, eles chegaram dentro de uma perspectiva, já que agora a igreja está oferecendo certa liberdade de trabalho e não há mais condenação para a heresia. O foco agora é que existe um pecado que está atrapalhando o progresso da América Latina. E esse pecado é a pobreza. E ela está sendo instituída por uma serpente, o capitalismo, que é o grande influenciador desse pecado, o capitalismo. Os países dominantes daquela área, a influência dos americanos e dos europeus não tem ajudado em nada. Eles precisam se libertar de tudo isso e fazer uma inculturação, colocar uma cultura dentro nova. E nisso o Gustavo Gutierrez, ele vai defender que existe, Deus fez preferência pelos pobres, fez a sua preferência pelos pobres, e os pobres precisam serem vistos pela igreja como aqueles que estão sendo oprimidos, porque ele bebeu na fonte do marxismo. Então a praxe marxista, praxe é a prática, é o ato, é o serviço, é a ação marxista, atua em prol da pobreza, de tornar todos em comum. É interessante que onde o comunismo chegou, ele conseguiu empobrecer os ricos, mas não conseguiu enriquecer nenhum pobre, infelizmente, né? E nem nivelou as classes sociais, pelo contrário, se tornaram sistemas opressores, dominantes, e
Então, ele começa a dialogar com o viés marxista, ainda que não seja favorável a um comunismo político, mas ele acha que as ideias marxistas, elas são fundamentais na forma de ler onde está o problema da pobreza e da sociedade. E aí o Gustavo Gutierrez vai propor, em 1971, o ano que eu nasci, ele vai lançar a obra Teologia da Libertação e Perspectivas. E essa obra será uma obra que vai dar base para tudo, porque ele vai conceber um novo conceito de pecado que já foi fomentado juntamente nessa teologia do pecado social, que foi arquitetada essas ideias embrionárias no Celan 2. E quando ele lança o livro, ele começa a influenciar muita gente. Concomitantemente, acontece no Brasil a manifestação de Leonardo Boff, seu nome é Genésio Darcy Boff, seu pseudônimo é Leonardo Boff, que ainda está vivo com seus 84, 85 anos de idade. Ele também passa a defender a teologia da libertação na mesma perspectiva, enxergando a pobreza como sendo o grande mal que precisa ser eliminado. E que Deus preferiu os pobres. Nisso, observe essa data aqui, porque eu coloquei Celan 2 aqui, 3 quer dizer, que o segundo é em 68, em Medellín, na Colômbia, 71, Gustavo Gutierrez lança sua obra, e em 79, em Puebla, no México, vai acontecer o Celan 3, que naquele tempo o Papa João Paulo II já está em ação, e é convocado o delegado de doutrina da igreja, que é Joseph Ratzinger, que se tornou o Papa Bento XVI, que morreu recentemente, e que foi substituído por Francisco. E Ratzinger, ele é um conservador da doutrina e ele se opõe à teologia da libertação. Ele publica um texto nesse Celan 3 para combater essa teologia da libertação numa perspectiva marxista, humanista, apenas imanente, não transcendente. E nisso, o Celan 3 vai condenar Leonardo Boff para que não ensine mais na igreja. Durante um ano ele será boicotado, silenciado. É uma espécie de cultura do cancelamento, né? Devido à estranheza dessa doutrina nova. E será afastado do cargo. E ele vai abdicar da sua posição de padre, mas não de ser católico e ser professor universitário. Então ele ficou ainda com o seu ninho pronto e aquecido para poder divulgar suas ideias como mestre acadêmico, né? E a partir daí Joseph Ratzinger começa a investigar o pensamento de Gustavo Gutierrez a partir do Celan 3. E depois vai ter que publicar um texto dizendo que não há nada de herético na sua doutrina, ou seja, ou eles iriam aceitar essa nova proposta de ação em nome da igreja, ou eles teriam o maior racha, o segundo maior racha da história da igreja, porque o primeiro foi com a Reforma Protestante, em 1517, e agora teria essa proposta da teologia da libertação, que, como dizia Gustavo Gutierrez, que a igreja precisa definir de que lado ela está. Deus preferiu os pobres. E aqueles que se opõem à justiça, ao que é certo, está do lado do diabo. Então, de que lado a igreja está? Isso, as pessoas compravam essas ideias com maior facilidade, né? Porque os mais simples, e ele começou a trabalhar, porque agora o Concílio do Vaticano criou essa liberdade
e aí criou os movimentos eclesiais de base. Né? O movimentos eclesiais de base, ou movimentos, são pequenos grupos que se formam ao redor das igrejas para trabalhar um tema, alguma questão. E a teologia da libertação gerou muitos movimentos eclesiais de base pelo mundo todo, se espalhou rapidinho com maior facilidade e todos passaram a aderir e a consumir essa doutrina e a compartilhar essa doutrina. Então, qual a proposta principal delas em termos básicos de compreensão? As duas teologias em confrontos. A tradicional, o pecado é interno, veja, como isso aqui é só para esclarecer, para que ninguém se sinta embaralhado ao enxergar isso aqui, é que ser assim, ó, o pecado é interno na tradicional. O pecado é externo, porque ele vem de fora, de opressão, de domínio social. O pecado é espiritual, está na natureza humana. O pecado é material, porque leva à fome, à pobreza, é a negação dos bens. Tá certo? O pecado é individual, porque todo ser humano está atingido. O pecado é coletivo. É um grupo coletivo dominante impondo sobre outro grupo. O pecado é universal, porque atingiu a humanidade toda. O pecado é local. Existem países ricos, existem países pobres. É influenciado por Satanás, o pecado. É influenciado pelo capitalismo. É uma prisão moral, é uma prisão social. A origem da queda tem origem na queda do homem, na desobediência, tem origem no sistema dominante, os capitalistas. O pecado é uma doutrina bíblica, é uma doutrina ideológica, parte de uma ideia, de uma filosofia socialista. Veja como houve uma mudança de paradigmas agora entre as duas teologias. Isso é a teologia da libertação, propondo uma teologia do pecado social. Quando o pecado deixou de ser aquela força maligna, inerente, arraigada, enraizada na natureza humana, para se tornar algo abstrato, imposto a partir de forças dominantes e classificar isso no pecado, na injustiça social. Essa teologia da libertação, como diz aqui, ela gerou algumas doutrinas também, tá certo? Entre elas, uma das principais que influencia é a TMI, a Teologia da Missão Integral, adotada entre muitos cristãos, bem representada sempre pelos liberais aqui em nossa nação, né? E algumas teologias sociais que foram geradas, chamadas de Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação Social, que é a libertação social da pobreza, Teologia da Libertação. Essa libertação social é da pobreza, que veja que é a obra de Gustavo Gutierrez. A teologia negra de Cone, James Cone, que é a libertação racial, libertação de cor por conta da segregação, é uma teologia voltada para o poder negro na América, porque o negro era oprimido, era rebaixado, era reduzido a nada, havia uma divisão de classe, segregação racial, então era a libertação racial, que o negro precisa ter direito e voz. Aí tem fundamentado em Malcolm X, Martin Luther King, e James Cone foi o autor de organizar a teologia, você vê aqui, James Cone, teologia negra muito bem conhecida, hoje no Brasil, tem sido representada aí por Romildo Pacheco, né? E essa teologia negra se propõe libertar da questão racial. E o grande discurso clássico de Martin Luther King foi: eu quero que um dia meus filhos sejam julgados não pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Quer dizer, essa libertação, onde ele sonha com a América, onde negros e brancos vivam juntos, as crianças possam brincar, sorrir e estudar.
viver a liberdade e não a separação por conta da cor, mas a unidade que é feita na humanidade, que é uma proposta de Cristo. Então a teologia negra, ela tem essa proposta. A teologia feminista, que surge no mesmo período, com o grande livro de Rosemary Hilter, Sexismo e Religião, que diz que Deus é mulher e vai adorar Deus em forma de mulher agora. E a teologia feminista, ela encontra que existe uma estrutura dominante, impositora, que é o machismo. Então o machismo estrutural precisa ser desconstruído, que está enraizado na natureza, na mente do homem, só para oprimir as mulheres, fazer a primeira divisão de classe social dentro de casa. Então a libertação do sexo e o foco é no gênero. Então, na libertação social, o foco é na pobreza. Na libertação da teologia negra, a libertação racial é a cor. Essa é a do gênero masculino e feminino. Libertar-se do masculino. E aí cria-se o empoderamento da mulher. E atualmente a teologia queer, que é a libertação da discriminação, e o foco é no pangênero. Porque pan é tudo e gênero é todo tipo de gênero. Ou seja, você precisa ter a liberdade de não ser discriminado ao se sentir que amanheceu com vontade de ser um animal, com vontade de ser uma mulher, com vontade de ser um homem. E não é só questão de binário, é pangênero, todos os gêneros. Existem milhares de gêneros e eles não podem ser classificados e enumerados. Então, o direito de você se sentir animal e aí quer se relacionar com animal também pode. Então, essa libertação da discriminação e essa liberdade com foco no pangênero, né? São teologias sociais e todas elas se tornam possíveis porque abriram mão da doutrina do pecado, da verdadeira doutrina bíblica. Quando a doutrina bíblica ela é colocada de lado, novas ideias substituem, então novas concepções geram novos comportamentos. O liberalismo teológico. Aqui está o pai do liberalismo teológico moderno, o Friedrich Daniel Ernest Schleiermacher. Schleiermacher é um teólogo alemão, criado dentro do pietismo, e ele se torna o pai da teologia moderna liberal, porque ele vai dizer que religião é Gefühl, e essa palavra é sensação ou consciência íntima. Alguns traduzem apenas como sentimento. Ele tentou então atualizar a religião cristã protestante ao contexto da modernidade. Nisso ele criou uma nova estrutura. Então a reforma protestante que aconteceu em 1517 logo foi seguida pelo iluminismo, e o iluminismo era um movimento filosófico com ênfase na razão, ou seja, agora você tem um método científico, o método cartesiano, e a busca será pela ciência. O homem passou todo o período da Idade Média, chamada Idade das Trevas, da escuridão, mas agora ele está entrando na iluminação, e essa luz vem da razão. O filósofo judeu holandês, Immanuel Kant não, Baruch Spinoza, ele vai dizer que nós não vamos ler as escrituras mais usando critérios de homens espirituais de iluminação, mas usar aquilo que é pertinente a toda a raça humana, a razão. Quer dizer, você vai ler a escritura apenas com a razão, não precisa mais de iluminação, de oração, do Espírito Santo, apenas a razão. Então, a razão começou a ser a senhora de tudo, passou a ser entronizada, ser a rainha da academia, o objeto de veneração. Seu santuário era a própria academia, as universidades. Nisso, com essa proposta de liberalismo teológico, vem a rejeição à revelação divina. O judaísmo e o cristianismo é tido como religião revelada, porque Deus se revelou, Deus revelou o texto sagrado e Deus se revela. Então, essa ideia de revelação divina agora, essa concepção de Deus e de revelação que há
na fé judaico-cristã tem que ser eliminada. Então isso rejeita também o sobrenatural. Esse Deus não opera em todo lugar. Aí surgiu uma doutrina dentro do iluminismo chamada de deísmo. Deísmo significa a doutrina que Deus existe, que Deus criou todas as coisas, mas ele criou o mundo, colocou leis sobre ele e voltou para o seu mundo de glória e não atua mais no mundo. O mundo vive por conta própria, por conta dos homens. Ele só obedece às leis de Deus, assim como um relógio que o relojoeiro faz, dá corda e ele funciona sozinho. Se Deus fez com o mundo, Deus não atua aqui. Deus é apenas transcendente, mas não é imanente, não atua entre nós. Então essa rejeição da revelação divina, a rejeição do sobrenatural, gerou agora uma nova leitura da Bíblia, uma reinterpretação dos textos, onde se enxergava agora nos milagres apenas mitos, histórias mitológicas e não histórias reais. E que o milagre não é possível, o sobrenatural não é possível. É apenas aquilo que é compreendido pela razão. Logo, a religião se torna então uma expressão de sentimento, uma sensação, uma consciência íntima. É o que diz Shelemah. O arrependimento foi trocado pela transformação social. Em vez de chamar para o arrependimento dos pecados, foi chamada uma transformação social. E o paradigma marxista, que é o modelo de leitura, foi trocado pela doutrina bíblica, né? Agora, era para estar o inverso aí, né? Doutrina bíblica foi trocada pelo paradigma marxista. E o pecado foi relativizado. Logo, o pecado depende da concepção que as pessoas lhe dão, depende do conceito que lhe é apresentado. O pecado deixa de ser essa força maligna operando, que opera na carne humana, na natureza humana. A normalização do pecado. Quando você começa a relativizar o pecado, normalizar as coisas e adotar novas teorias para o pecado, a jornada é essa: crise ética e moral, imoralidade sexual e dessacralização da vida. Aqui você tem uma imagem de uma Bíblia queimada com pedaços de folhas, pedaços de jornais, que nesses pedaços tem denúncias contra pastores de adultério, de pedofilia, abuso de mulheres. Junto com a Bíblia, queimaram, colocaram no museu, numa exposição no Paraná em 2017. Então, uma exposição tem apologia ao aborto, a Bíblia queimada e rasgada, porque não adiantava estar com essa Bíblia se havia essa exploração de injustiça, e aí passaram a defender suas ideias, condenando a própria Escritura. Isso foi terrível, isso aí, né? Houve protesto, Magno Malta fez um vídeo se opondo, escreveu sobre isso, mas aconteceu, porque quando o pecado é relativizado, a crise é essa: ética e moral. A ética, que é igual à moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética, sabe? E a prática dessa conduta recebe o nome de moral, aquilo que se faz. A ética é o que se diz, a ética é o que se diz, que é o padrão, e a moral é aquilo que se pratica. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Paulo diz que não deve se amoldar a esse mundo, mas transformá-lo pela renovação do entendimento. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e torna-se moralmente desajustada. E o que vai acontecer com essa moral desajustada? Temas progressistas que violam a ética moral, né? E vão defender a imoralidade sexual, liberdade total, libertinagem, o aborto, drogas ilícitas serão agora adotadas como padrões, é o direito de liberdade de expressão,
Tudo isso. Por quê? Não existe pecado. Daqui a pouco não existe Deus, não existe o diabo. Uma coisa leva a negar a outra, né? Então, a imoralidade sexual, a deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Nunca a indústria cinematográfica da pornografia lucrou tanto. A produção de vídeos nessa área, materiais e plataformas que lucram com isso, e casas de práticas imorais coletivas, né? Então, a sociedade se entrega à devassidão, a coisas imorais, e a Bíblia diz que Deus os entregou aos seus desejos, que é o que eles querem, mas serão punidos por isso. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, ou seja, meu corpo, minhas regras. Então, essa decisão, essa liberdade termina levando aí a certas situações. Freud disse que tudo é sexo, então a proibição do sexo, virgindade é apenas tabu, é conceito. E reprimir isso é fazer a pessoa sofrer, recalcar seus sentimentos, sublimá-los, né, com certos medos e condutas de impondo limites, mas isso será extravasado mais tarde. Essas concepções que vêm da psicanálise, que começam a influenciar novas correntes de pensamento, da psicologia, de ideias modernas, termina gerando uma sociedade, uma geração de jovens descomprometidos com a realidade da vida e com os prejuízos e as consequências de tudo isso. Então, a castidade se torna algo opressora, precisa se libertar. Isso são tabus religiosos e você está perdendo de ser feliz. Então, passa a defender a luxúria, a licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Tudo isso. Então, Hebreus 13:4 diz que nós devemos buscar um padrão de pureza, e o leite precisa ser venerado sem mácula. A dessacralização da vida. A vida humana é sagrada porque vem de Deus. Deus colocou a sua imagem no ser humano. É Ele quem coloca o espírito de vida no ser humano. Ele soprou em Adão e é o mesmo que ele soprasse em todos os seres humanos. No livro de Zacarias, capítulo 12, diz que ele coloca o espírito dentro do homem. Então, o espírito de vida. Você pega, quando descobre que a mulher está grávida, com um mês de gravidez, tem lá um sinal de vida. 2 meses, aumenta. Isso vai crescendo. Aquele corpo informe começa a ganhar forma. E é uma vida. E ali está a vida de Deus. Então a vida para nós é sagrada. A vida para o cristianismo é sagrada, seja no catolicismo, seja na igreja ortodoxa, seja no protestantismo, a vida é sagrada. E para muitos pensadores conservadores, também a vida é sagrada. Então a vida deve ser protegida, assim como o corpo deve ser cuidado. É o que ensina a Escritura em Efésios capítulo 5, porque nós somos o templo de Deus. Enfim, a relativização do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais, em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral, em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica, ou seja, ela não dá fora de contexto de política, porque ela está no mundo, e nem insensível às desigualdades sociais, porque a igreja precisa atuar nessa área. O mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana, e não um pecado social, não um pecado relativizado, não uma ideia que não surte nenhum efeito sobre a pessoa, que você peca e não tem nenhuma consequência. Uma adolescente grávida, ela vai sofrer muito. Uma pessoa drogada vai sofrer muito. Então, o pecado inerente na natureza precisa ser combatido.
Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. Ele não aceita mais o ataque contra o próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. A igreja foi chamada para batalhar, né? Então você vê aí Brasília fazendo uma homenagem a um grupo que expõe crianças a situações delicadas, a um estado de descontrole, de normalizações, de padrões onde há certas inversões de valores, aquilo que é absoluto é trocado pelo relativo, aquilo que é certo é trocado pelo errado, aquilo que é gênero definido biologicamente é substituído por um gênero ideológico. Então há toda uma parafernália para adotar novas doutrinas e impor sobre a sociedade e tratar como algo natural e normal. Mas a igreja ainda está no mundo para dizer: ainda estou com a palavra de Deus, do lado de Deus, e você vira Ele. Ainda que isso nos custe a vida, nos custe o direito de liberdade, mas vamos proclamar até o fim. Então fiquemos com esta aula, a deturpação da doutrina do pecado. Como isso traz sérios prejuízos para a sociedade, para a humanidade. Então, na próxima aula eu te aguardo para nós tratarmos de mais um tema riquíssimo dessa lição, que é o perigo do ensino progressista. Te aguardo na próxima aula. Um grande abraço, que Deus abençoe você, Deus abençoe seus alunos, sua vida, seu ministério.